Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ETF atrelado ao Bitcoin que paga renda mensal, inclusive ele paga uma renda bem elevada e a gente vai analisar aí se faz sentido ou não você ter esse ETF na sua carteira. Então vamos direto ao ponto aqui, a gente vai falar do ETF Coin11, que é um ETF de Bitcoin com dividendos mensais. Vale a pena para ter renda extra, pessoal? Então, esse é um ETF que ele tem exposição ao Bitcoin e ele tem um fluxo de renda mensal, mas com diferenças importantes em relação ao Bitcoin puro. Por quê? Porque o Bitcoin ele não gera renda. O Bitcoin não gera renda naturalmente, então o Bitcoin ele não te paga juros, ele não te paga dividendos e ele não tem fluxo de caixa. Então, se há dividendo, ele não vem do Bitcoin. A gente tem que montar uma estratégia para ter esse fluxo de renda mensal. E aí entra a estratégia do Coin 11. Como que ele paga dividendos? Ele vai utilizar a estratégia de opções, que é o dividendo sintético. A gente já vem falando aí dessa estratégia em outros momentos, em outros vídeos. Então, a estratégia do ETF é a exposição ao preço do Bitcoin e o uso de opções para gerar renda. E ele vai utilizar então da venda de opções, vai receber aí os prêmios em dinheiro e os prêmios vão ser distribuídos como dividendos. É a renda sintética, não é natural do ativo. E aí vamos explicar novamente como é que funciona de uma forma aí bem simplificada. Vamos a um exemplo prático. Vamos imaginar aqui o Bitcoin a 300 mil reais. Nesse caso, vamos imaginar que o ETF vendeu essa opção. Ele vendeu essa opção para a pessoa e a pessoa que comprou, ela comprou essa opção aqui, ó, comprou a opção para comprar Bitcoin a 300 mil reais daqui a um mês. Então, daqui a um mês a pessoa quer pagar 300 mil reais no Bitcoin. Ela quer ter esse direito. E é isso que o ETF está fazendo, está vendendo essa oportunidade, esse direito. E aí ele vai vender por um valor, obviamente. Para a pessoa ali ela comprar a opção, ela comprar o direito, ela vai gerar aí um prêmio, ela vai pagar um preço por isso. E aí o ETF ele recebe o prêmio imediatamente. Esse prêmio aí o ETF vai receber e ele vira o dividendo mensal. Então é assim que ele vai te pagar mensalmente. E aí vamos imaginar que essa pessoa aqui comprou esse direito de comprar Bitcoin daqui a um mês por 300 mil reais. Aí o Bitcoin ele vai bater aí seus 400 mil reais. Então a pessoa ela vai exercer o direito dela, vai comprar esse Bitcoin aí do ETF a 300 mil reais. O ETF já ganhou o prêmio, já te pagou o prêmio, esse dividendo mensal, dividendo sintético. A pessoa aí vai fazer uma excelente compra, já que o Bitcoin valorizou pra caramba. Só que o contrário também pode acontecer, né? Então ele pode aí comprar o direito de acessar o Bitcoin a 300 mil reais daqui a um mês, né? A gente ter esse direito de compra, só que o Bitcoin pode estar valendo 200 mil reais. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai fazer nada, não vai exercer o direito dela de compra, só que aí ela já pagou o prêmio para o ETF, entendeu? Então, esse prêmio aqui já está no bolso do ETF. Esse direito aí de compra a 300 mil, ele tem um custo, e é esse custo que é o seu dividendo. Então, que acontece, pessoal? Aí tem a contrapartida. Você tem um dividendo mensal, que é bem bacana, mas se o Bitcoin subir forte, o ganho é limitado, que entra naquele exemplo que eu dei ali. Se o Bitcoin daqui a um mês passar 400 mil, o ETF é obrigado a vender ali, no exemplo que eu dei, a 300 mil. Então, limitou o ganho dele. Ele vai ficar com os 300 mil e mais o prêmio. Então, aí, pessoal, o que acontece? Aliás, ele vai ficar apenas com um prêmio, né? Já que ele vai ter que vender o ativo por 300 mil, sendo que ele poderia vender por 400 mil, se tivesse valorizado aí a 400 mil daqui a um mês. Então é isso que limita o ganho, mas te garante aí o dividendo mensal, né? Você recebe os prêmios imediatamente na estratégia de opções. Não é uma estratégia que tem risco, não tem risco do ETF quebrar. O risco maior do ETF mesmo é a exposição ao Bitcoin, né? Se tiver algum problema específico com o Bitcoin, se começar a derreter aí, cair 90%, realmente vai ficar bem complicado, mas a estratégia em si de opções não te gera um risco aí
com relação a esse ativo, tá? E por que que os dividendos chamam a atenção? Porque o Bitcoin é altamente volátil, então a gente está falando de um ativo que tem uma volatilidade absurda e as opções pagam prêmios elevados. Então, pela volatilidade aqui, a gente vai ter os prêmios maiores e os retornos podem superar 2% ao mês. Então, é por isso que a gente está falando aí de um ETF que ele paga dividendo hoje aí de 36%. Nos últimos 12 meses aí, se você pegar o dividend yield está nessa casa aí, 36%. E as principais vantagens e risco. A gente tem como vantagem a exposição ao Bitcoin sem custódia, então você não precisa ter trabalho, não precisa entender nada de Bitcoin, como é que você vai armazenar e etc. Aqui você vai comprar através da Bolsa de Valores, que é bem mais simples aí para o investidor iniciante. Os dividendos são mensais, então é algo que motiva o investidor, facilita o entendimento. Tem liquidez em bolsa, então você consegue comprar e vender ali na B3, na sua corretora. Exposição ao dólar, tá? Porque o Bitcoin é cotado em dólar, então você tem essa exposição indireta. E os riscos, ele vai te limitar a ganhos em altas fortes, porque a estratégia de opções, como eu expliquei para vocês ali, ela tem essa limitação mesmo, né? Na alta forte ali, ele vai subir, o ETF vai valorizar sim, mas não tanto quanto um ETF puro de Bitcoin. Então, você tem que avaliar bem aí qual que é seu objetivo, se é ter renda ou se é explorar a alta aí do ativo. Não protege totalmente em quedas, apesar de proteger um pouco. Então, quando tem a queda ali, como o ETF ele está recebendo os prêmios meio que amortizam as quedas, que é o que ele vai te repassar como dividendo. Os dividendos são variáveis, então a gente vai ter uma variação aí devido à volatilidade do ativo mesmo. Então, entra aqui na alta volatilidade do Bitcoin e a gente está falando também de uma estratégia relativamente complexa, que muitas pessoas não vão compreender aí com facilidade essa estratégia de opções, o que acaba dificultando até para você comprar o ativo, né? Porque o ideal é você comprar aí algo que você tem pelo menos um entendimento. Mas vamos lá, vamos falar mais um pouco aqui do Coin 11. Vamos abrir no Investidor 10. Ó, aqui a gente tem mais detalhes com relação ao ETF. É um ETF que custa R$ 67,64 no momento. Aqui a variação nos últimos 12 meses está 13,99%. A gente tem um dividend yield de 36,43%. Olha só o tamanho desse dividend yield. Isso aqui é uma coisa absurda. Mas se a gente for pegar aí o cenário geral do ativo, vocês podem ver que ele é bem volátil mesmo. Estou pegando só aí desde o início do ano, 2025. E vocês podem ver que ele está tendo aí até amargando uma queda aí de 15% aproximadamente. Porque ele é bem volátil. Então, quem comprou aí na casa de 68, 63, até recebeu bastante dividendo aí, tá no lucro. Mas quem comprou aí na casa dos R$ 80, aí já tá um pouco mais preocupado. Então, aqui, pessoal, vocês têm que observar que é um ativo bem volátil. Quando a gente coloca aqui na cotação ajustada, ele está mostrando para mim o valor considerando o reinvestimento dos dividendos, aqui no Investidor 10. Aí vocês podem ver que dá uma amortizada. Ó. Se você colocar na cotação padrão, onde não se considera o reinvestimento de dividendos, olha só o tamanho da queda. Então, assim, pessoal, é um ativo que tem alta volatilidade, não é você comprar aí e achar que vai receber 3%, 36% de dividendos no ano, 2% ao mês e vai ficar rico. Não é assim, ele vai cair junto com o Bitcoin. Então, o Bitcoin está amargando queda, ele vai junto. Cai talvez um pouco menos, se considerar os dividendos aqui, mas é um ativo de alta volatilidade. Tanto que se vocês pegarem o comparativo com os principais índices, ele vem perdendo para todos aqui. Só que é um ativo de histórico curto, né? Então, tá pegando dezembro de 2024 e tá tendo essa questão aí do Bitcoin, essa queda aí. Mas se fosse aí nos últimos 10 anos, com certeza deveria superar com folga aí todos esses índices. Então, é muita questão aí do momento, tá? Não é um ativo ruim. O que eu gostaria de passar de mensagem para vocês aqui, pessoal, é para ter bastante cautela, porque eu vejo que esse é um ativo que tem chamado bastante atenção aí pelo dividend yield, o pessoal está bem animado,
achando que vai comprar, que vai receber 2% ao mês, não tem receio aí da queda do ETF, se cair compra mais. Não é assim, pessoal. A gente está falando aí de Bitcoin, muita coisa pode acontecer, ele pode ter quedas bruscas aí de 40%, 50%, e você tem que aguentar isso. Se você comprar esse ativo, você tem que estar disposto a correr esse risco. E o principal ponto aí que eu gosto de trazer para o investidor iniciante é a questão da exposição controlada. Não tem problema você ter esse ETF, mas se expõe de forma adequada ao que você considera viável, ao que você aguenta. Você não precisa colocar aí 100% do seu patrimônio no Coin 11. Se você colocar 5%, tá ok. Você pode colocar talvez até menos que isso, ou 10% para quem tolera um pouco mais de risco. Beleza, faz sentido aí para a exposição em criptomoedas. Agora, cuidado aí para exposições muito elevadas, aí, mais de 30% eu já considero loucura. E aqui a gente consegue ver aí os últimos pagamentos, ó, 1,44, 1,84, 1,86, 2,04, 2,16. Lembrando que esse ETF aí também pode ser combinado com os outros ETFs aí que a gente vem comentando também, que pagam dividendos. O NDIV, o DIVD11, os ETFs que são expostos aí ao mercado americano, que é o QQQI11, o SPY11, que são também ótimas oportunidades para vocês estudarem também. Tem alguns vídeos aqui no canal para vocês explorarem. Pessoal, lembrando aqui que esse vídeo ele não configura recomendação de compra ou venda de ativos, é um vídeo educacional. Eu peço também para você se inscrever no canal se você gostou do vídeo e deixar o seu like. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.